final começa assim: não os lançarei fora diante de ti no sono, para que a terra não se torne deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que seja multiplicado e possuas a terra tua herança. Nós vivemos num tempo, não é nada novo, mas vivemos num tempo em que nós, e as pessoas, a sociedade em geral, querem tudo rápido, tudo imediato, pressa, tudo para ontem. E queremos apertar um botão, queremos fazer uma chamada, queremos dar um passo, tomar uma decisão e queremos algo, um efeito imediato, sem demora. Com certeza que aquele primeiro passo, aquela primeira decisão, é um passo decisivo, muito importante. Sem dúvida alguma, o segundo e terceiro e subsequentes passos são também cruciais. Mas nenhum único ato, uma decisão, nenhuma medida, nenhuma mudança por si só vai nos levar ao nosso destino final ou ao resultado final. A única coisa que me vem à mente, que se alcança num só passo, numa só decisão, é a salvação. Salvação é um único passo, é uma única decisão, e você chega na total, completa, irrevogável salvação. Salvação que você não perde, salvação que está guardada em Cristo, preservada. Essa é a única decisão singular que tomamos e chegamos no resultado final. Os apóstolos, você lendo a interação com Jesus no Novo Testamento, constantemente perguntavam, indagavam de Cristo se ele iria trazer o seu reino, se ele iria estabelecer o seu reino messiânico, lembrando que o Messias seria o grande libertador, o Messias que eles aguardavam ia libertar Israel, e eles pensavam que seria do jugo romano, que dominava Israel naquela época. Por exemplo, em Atos 1, versículo 6, Jesus, já praticamente voltando, subindo para o céu depois da sua ressurreição, subindo definitivamente dessa vez, diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então Jesus tinha sido preso, crucificado, ressuscitado, tinha passado cerca de quase 2 meses aparecendo a eles e fazendo suas aparições e etc. E agora ele estava dando o adeus final. Ele estava subindo e ele não voltaria, como não voltou mais até voltar no arrebatamento, que ele não vai chegar na terra, né, mas vai convocar, mas até o início do seu reino, quando ele então virá, e a Bíblia explica isso, ele virá com todos os anjos, com todos os santos, ou seja, os salvos, em cavalos, para começar o seu reino na terra. Então, eles achavam que essa vinda triunfante era para ser a qualquer momento. E Jesus agora tinha vindo, estava indo embora, e eles perguntaram aqui no versículo 6 de Atos 1, Senhor, restaurarás tu neste tempo quer dizer, agora. É agora que você vai restaurar o seu reino? Eles já estavam ficando, e o reino? Quando ele foi preso, crucificado, ficaram desesperançosos. Não vai ter reino, ele morreu. Ressuscitou, opa, quem sabe agora ele vai estabelecer seu reino. E até então, nada. Eles tinham o quê? Pressa. Eles queriam o reino logo. Estavam sob domínio e sobre opressão dos romanos. Não é de se espantar que eles tinham, sim, pressa. E muitas vezes nós também temos pressa. Nós também estamos passando por alguma situação em nossas vidas, nosso lar, nosso casamento, nosso trabalho, nossa saúde,
nossas finanças, algum aperto, alguma coisa que está nos trazendo ansiedade e opressão, e nós também temos pressa. Assim como os apóstolos, eles tinham pressa. Senhor, o reino, tu és o Messias, já ficou claro pelo que você fez, a sua ressurreição, é o Messias. Quando que você vai restabelecer o reino a Israel? Temos pressa, já esperamos demais. Foi a mãe dos apóstolos Tiago e João, que também com pressa queria lhes garantir uma boa posição nesse reino que eles achavam que seria agora. Mateus 20, 21. E ele diz-lhes, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Aqui a mãe deles achava que o reino ia ser agora. E ela foi e pediu, junto com os seus filhos, tanto que Jesus falou, e disse-lhe, que queres? O que você quer? Pois não, o que posso fazer por vocês? No teu reino, eu quero que meus filhos sentem um de cada lado do Senhor. Ela achava, mais uma vez, que o reino estava prestes. E o reino, na realidade, nem começou ainda. O reino vai começar depois do arrebatamento, exatamente 7 anos depois do arrebatamento. E quando vai ser o arrebatamento? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser ano que vem, ninguém sabe. Mas esse reino que eles aguardavam, esperavam e achavam, até hoje não iniciou. Vai iniciar, mas até hoje não iniciou. O povo no deserto, caminhando, também tinha pressa e queria possuir a terra prometida. Eles queriam tomar posse, estavam, afinal de contas, andando no deserto, morando em tendas. Codorna é muito saboroso, mas já estavam por aqui de codorna, de maná. E eles queriam possuir a terra que fluía com leite e mel. A terra que havia plantações e pomares. A terra que haviam casas que eles não construíram, plantações que eles não plantaram, cidades que não edificaram, mas que eles iam possuir, iam morar em casas, em lugares murados, teria colheita, teria lugar para os seus rebanhos. Eles estavam ansiosos, cansados daquela vida de nômade. Tinham pressa. E é natural. Entendemos que eles tinham pressa. Mas aqui no texto que nós lemos em Êxodo, Deus diz que a terra prometida seria possuída como pouco a pouco. Não ia ser da noite para o dia. Não ia ser rápido. Seria possuído pouco a pouco. Versículo 30. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Deus não podia ter feito e lançado todo mundo fora, e eles tinham possuído toda a terra prometida e viveriam felizes para sempre? Poderiam. Ele tem esse poder? Tem. Mas Deus escolheu, em sua sabedoria, seu poder, fazer aquilo pouco a pouco, passo a passo. E sempre há um motivo, como havia um motivo aqui que nós lemos no versículo 29, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti, até que vocês cresçam. Por quê? A terra prometida era um espaço enorme. Inclusive na Bíblia, até hoje, toda terra prometida não foi possuída nunca, em momento algum na história de Israel, em momento algum no relato bíblico, a terra prometida a Abraão não foi possuída, ocupada em sua totalidade. Até hoje. Sabe quando vai ser? No milênio, quando Jesus reinar, mas até hoje não foi. Mas mesmo assim, era muita terra, e o povo judeu não era essas coisas todas de tamanho. Estima-se, dizem os estudiosos, que era em torno de 3 milhões de pessoas. É muita gente. A população, mais ou menos, de Recife. Mas se você pegar a população de Recife e mandar ocupar uma área tamanho do Nordeste, por exemplo, é pouca gente. E Deus aqui falou, para que a terra não se torne um deserto. Deserto aqui não quer dizer deserto, areia, falta de água, camelos, não. Deserto significa selvagem, porque não teria pessoas o bastante para cultivar a terra. Então a terra ia ficar selvagem, ia crescer mato, ia crescer aves, plantações seriam perdidas, pomares seriam perdidos, porque não haviam como tomar conta, cultivar a terra na sua totalidade. Então Deus falou, pouco a pouco. E também a questão das feras.
com tão pouca gente em tanta terra, o que ia acontecer é que os animais iriam se multiplicar, e já haviam muitos, iriam acabar atacando os habitantes. Então havia um motivo. Deus falou, até que vocês possam multiplicar e ocupar, e tomar conta, cultivar e dominar a terra. Então vou lançar fora os povos que ali habitam, pouco a pouco, para vocês, pouco a pouco, irem tomando, domando, cultivando e recebendo, possuindo a terra prometida. Sempre tem um motivo, porque é pouco a pouco. Deus não faz aquilo porque ele é incapaz, desinteressado. Há um motivo porque é importante que muitas coisas em nossas vidas aconteçam e progridam pouco a pouco. Ah, pastor, eu queria acordar um dia. Não vai acontecer. Por quê? Porque é pouco a pouco. E precisamos entender, como diz o adágio, Roma não foi construída num dia só. Não. E a terra possuída não seria possuída num dia só. E a sua vitória, a sua terra prometida, o seu alvo, o seu objetivo, a bênção, a solução que você deseja, não vai acontecer de uma hora para outra. Vai ser como pouco a pouco. E esse é o tema que nós vamos ver hoje, pouco a pouco. Eu quero ver algumas áreas em que nós sofremos e que nós padecemos por não ter a perspectiva correta. Nós temos uma outra ideia, uma outra visão, isso nos frustra, nos angustia, e muitas vezes nós podemos perder completamente o que Deus tem. Podemos sair totalmente do plano de Deus, porque nós não estamos entendendo o que está acontecendo, nós não estamos dispostos a progredir pouco a pouco. Olha comigo no versículo 30, o texto que nós lemos em Êxodo 23. A primeira área que eu quero ver essa noite são as vitórias. Não as vitórias, vitória só tem uma, mas as conquistas. As conquistas em nossa vida. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado. Percebeu? Até que sejas multiplicado. Quem? O povo. Até que o povo se multiplique. Até que o povo cresça e possa, de fato, possuir a terra. Tomar a posse da terra prometida era para o povo judeu uma grande bênção. Era o alvo muito desejado. E eu pergunto para você, esta noite, qual o seu alvo? O que você almeja? O que você deseja? O que é, na sua mente, a sua terra prometida? Seja lá o que for, entenda, não vai ser piscar de olhos. Não vai ser imediato. Vai ser pouco a pouco. Crescimento espiritual é uma vitória, uma conquista. Deve ser um alvo de todo crente. Crescer em graça, crescer na semelhança, crescer no conhecimento de Cristo. Mas crescimento espiritual requer paciência. Nós não podemos desistir. 2 Coríntios 4, versículo 16, diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O nosso homem interior, ele se renova de uma vez só? Não. De dia em dia. Todo dia, um pouquinho. O que quer dizer isso aqui, pastor? O nosso homem exterior se corrompa. O seu homem exterior se corrompa quer dizer que você está ficando velho. Não é só eu não, você também está ficando velho. Por fora nós ficamos mais velhos, mas por dentro nós podemos estar nos renovando espiritualmente, podemos estar crescendo dia a dia. Por isso que é uma tragédia tão grande quando o crente decide estacionar, ele decide parar. Ele não dá importância ao crescimento, ele não dá importância ao amadurecimento, ele não tem importância como seu espírito está se fortalecendo e se desenvolvendo. Muitas vezes porque achamos que um belo dia, quando eu bem quiser, eu vou acordar e eu vou ser o super crente. Eu vou ser o crente mais crente que tem em todo mundo. Não vai acontecer assim. É dia a dia, pouco a pouco. E quanto antes começarmos, e quanto mais nós formos fiéis, e quanto mais nós formos
dedicados e sistemáticos e persistentes, mais longe nós iremos, mais maduros ficaremos. Mas aquela crente que fala, quando eu quiser, você vai ver se eu não vou ficar maduro de uma hora para outra. Não, você não vai. A grande verdade é essa, porque é dia a dia, pouco a pouco. E não tem atalho para isso. Siga o caminho. Hoje, amanhã, depois, etc. Se está difícil, siga do mesmo jeito. Um pouco a cada dia. Mateus 6, 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A cada dia. Não fique pensando, mas pastor, mas e daqui a um mês, 1 ano, 10 anos? Esquece. Basta a cada dia o seu mal. Se preocupe, se foque e trabalhe hoje. Leia a sua Bíblia hoje. Vá para a igreja hoje, ou, no caso, o dia que tiver culto. Vai evangelizar hoje. Que sábado não dá para mim. Ok, vai segunda, vai terça, vai quarta, vai quinta, mas vá. Que não dá para outra semana. Vá uma vez por mês, uma vez por ano. É muito pouco. Eu também acho, então vá mais. Mas vá, comece. Mas e daqui? Cada dia tem a sua dificuldade, o seu desafio. E o nosso crescimento espiritual, nossa conquista, nossa vitória, vai ser pouco a pouco, dia a dia. E muitos crentes vivem na esperança que um belo dia vão acordar e não vai ser dia a dia, vai ser um único dia, não vai ser pouco a pouco, vai ser tudo de uma só vez. Não é assim que funciona, é pouco a pouco. É dia a dia. Não será uma única decisão, não será uma única medida, não será uma só coisa que você e eu faremos para resolver tudo. Será uma série de medidas, de decisões, de passos. Um atrás do outro. No casamento, quer vitória no casamento? Quer ser abençoado no casamento? Não vai ser você trazer flores para sua esposa uma única vez. Não vai ser trazer bombons ou levá-la para jantar algumas vezes. Não vai ser sacrificar, perdoar, amar, submeter uma ou duas, mas tudo. É um conjunto de coisas. O problema com o seu casamento é que você não está levando sua esposa para jantar. Pronto, então eu vou levar minha esposa para jantar. Pastor, eu levei, gastei uma nota, gastei o quê? Uns 15 reais. Fomos para um restaurante bem chique ali, aquele carrinho de cachorro-quente na praça. Gastei 15 reais. Não resolveu nada, pastor. Não interessa, você foi para o restaurante mais caro da cidade. Gastou centenas de reais. Pastor, não resolveu nada. Não, porque não é uma só coisa que vai resolver o seu casamento. É pouco a pouco, é dia a dia. É um conjunto de coisas. Pastor, meu filho, minha filha, está impossível. Já sei. Você faça só uma coisa, vai resolver. Não vai. Porque não é uma coisa. E nem duas. Não é de um dia para o outro. É pouco a pouco, dia a dia. E é um conjunto de medidas que você vai ter que tomar. A coisa mais importante no casamento, eu vou abrir um parênteses aqui. Não são flores, nem romance. O mais importante no casamento, o que vai fazer diferença, e não é só isso, é uma coisa importante, mas são várias coisas, mas uma coisa importante no casamento é a mulher ser amada. E a mulher se sentir amada pelo marido. E o homem ser sentido respeitado pela mulher. A Bíblia manda o marido amar a esposa. Nós lemos isso em Efésios 5, 21. 21 diz que ambos precisam se sujeitar, se submeter uns aos outros. Eu pensei que era sua mulher. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Uns aos outros. O marido à mulher, a mulher ao marido. Não tem essa de eu sou o Tarzan, você é a Jane, a Chita e não sei o quê. Não.
Um sujeito ao outro. Uma questão de sujeição. E nessa sujeição, no versículo 25, vós maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o trabalho do homem é amar a esposa. Amar é sacrificar. Amar é da preferência. Amar é ter paciência, assim como Cristo tem com a igreja. E a mulher, no versículo 22 a 24, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Pastor, aí no final sobre respeito. Fala assim, sujeitai-vos como ao Senhor. É a mulher respeitar o marido como cabeça. Reconhecer o marido como sendo o cabeça. Não que ele é mais importante ou melhor, superior. Lembrando, sujeitar-vos uns aos outros. E o que o homem tem que sentir no casamento é respeito. Esposas, você respeita seu marido? 1 Pedro 3,6 fala assim, um exemplo de respeito. 1 Pedro 3,6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Quer dizer isso, chamando de Senhor? Sara respeitava Abraão. Ela respeitava a posição dele, respeitava ele. Hoje em dia vivemos um mundo, e eu mencionei isso recentemente, onde há uma animosidade. Isso começou lá no Éden, quando Deus, distribuindo as consequências do pecado original, falou, o seu desejo para Eva, o seu desejo será para o seu marido, e ele dominará sobre vós. E hoje é uma animosidade. Eu respeitar meu marido? Você elogia o seu marido, você respeita o seu marido, você admira o seu marido. Ah, pastor, você não conhece meu marido. Não, eu realmente não conheço, mas você escolheu casar com ele, eu acho que você deve conhecer. Pense nisso. Não cogite casar com alguém que você fala, eu não posso nunca jamais respeitar essa pessoa. Então, tira da lista. Você tem uma lista, né? Eu nunca poderia amar essa mulher, então não case com ela. Não interessa o que for. Se você for incapaz de respeitar ou amar o seu cônjuge, não case. Faça a si mesmo um favor a toda a sociedade, não case. Mas nós queremos entrar numa situação já complicada e achamos que um belo dia nós vamos acordar e vamos ter um casamento nota 1000. Não. É pouco a pouco, dia a dia, tomando uma série de medidas, progressivamente, consistentemente. A gente quer assim, quer apertar um botão, tomar um comprimido, tomar uma decisão, dar um passo e pá, nirvana! Cheguei no destino final. Não vai acontecer assim. E muitas vezes casais se separam, se frustram antes, porque acham que um belo dia vão acordar e o marido ou a esposa deixou de roncar. Ou de repente está tudo maravilhoso. Não está maravilhoso, porque pouco a pouco, dia a dia, e é uma série de coisas. Não é só uma, não. Temos que ter o foco correto. Disciplina de crianças, como já falei antes, é um labor de amor. Por que de amor? Porque é algo desagradável para todo mundo, é desagradável para a criança, é desagradável para o pai. Se você mostrar um pai que acha agradável disciplinar a criança, aquele é um psicopata, aquele é um maluco, é um doido. Disciplina não está aí para ser algo a ser apreciado e desfrutado. Disciplina é desagradável para o pai, para a mãe, para o filho, para todo mundo, é desagradável. Disciplinar a criança é algo que é inconveniente, nunca tem uma hora certa, nunca tem uma hora boa, sempre no pior momento possível. Você vai estar no meio de alguma coisa, vai estar fazendo alguma coisa, e naquela hora é inconveniente.
Por isso, é um trabalho de amor. Dá trabalho. Dá trabalho, é inconveniente e é desagradável. Só faz quem tem o quê? Amor. É um trabalho de amor, gente. Ah, não, pastor. É uma fase dos 2 anos. Quando completar 2 anos e 1 dia, vai virar um anjo. Ah, vai. Não, vai ser a mesma criança, eu ia falar outra coisa, mas não vou. Ele vai ser o mesmo criança com 1 dia a mais. Mas não vai mudar nada. Não, é a fase dos 2 anos. Aí vem a fase dos 3, dos 4, dos 15, dos 16, 17. E não para de fase, é uma fase atrás do outro. Por quê? Porque os pais sonham que um dia. Não é um dia, é pouco a pouco, dia a dia, uma série de medidas, não é só uma coisa. Eu já sei, eu vou comprar um X-Box para ele, ele vai ficar tão agradecido, tão maravilhoso, que vai ficar obediente, vai se comportar, vai ser respeitoso. Você nunca experimentou fazer isso, vou dizer agora, não funciona. Porque pouco a pouco, dia a dia, não é só uma coisa, é uma série de coisas. Não vou entrar aqui em detalhes, mas as finanças. O problema que mais causa dificuldades e atrito no casamento são as finanças. Não estou dizendo, é um fato. E muitas vezes nós entramos num buraco financeiro achando que, já sei, quando sai o 13º? Gente, quando chegar o 13º, tu já gastou o 13º desse ano, do ano que vem, dos próximos 10 anos. O buraco é tão grande, está tudo estourado os cartão, tá os cobradores na porta. Haja 13º. Tu precisaria de um 23º para começar a resolver a situação. A gente acha, já sei, eu vou procurar outro emprego, eu vou ter um aumento, vou ganhar na loto, um tio rico vai morrer para deixar uma herança. A gente fica sonhando que um belo dia uma coisa vai acontecer e vai resolver todos os nossos problemas. Não, não vai. Eu digo mais, provavelmente você entrou num buraco financeiro, sabe como? Pouco a pouco, dia a dia. Mas você não se atinou porque você ficou na esperança que um belo dia você acordar e está tudo resolvido. E esse belo dia nunca chega. E você não consegue dormir, você briga com a esposa, você briga com o seu esposo, você briga com o seu filho, com sua filha, com o vizinho, com o patrão, com o colega, com todo mundo. Por quê? Você está com aquela âncora, aquela nuvem negra te perseguindo. Qualquer conquista financeira no lar, no casamento, seja lá o que for, não vai acontecer de um dia para o outro. Não vai acontecer por uma única medida, decisão que você ou eu venhamos a fazer. Vai ser pouco a pouco. Provérbios 24, versículo 32. O que eu tenho visto, o guardei no coração, e vendo-o, recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado, de mãos cruzadas, para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Eu falei agora há pouco que, financeiramente, os problemas vêm aos pouquinhos também. Nossas derrotas também vêm aos pouquinhos. Não só financeiras, mas em qualquer área. Da mesma forma que vem aos poucos, a vitória, a conquista, a derrota vem aos poucos. É o proverbial sapo na panela no fogo. Você bota o sapo, não faça isso em casa, crianças. Pega uma panela, enche de água fria, coloca um sapo dentro e fica tranquilo. Bota a panela com o sapo e água no fogo, começa a esquentar a água, o sapo fica tranquilo. O sapo vai se acostumando com o gradual aumento da temperatura, ele vai se acostumando até que o sapo morre fervido. Por que ele não soltou? Porque ele foi se acostumando. Ele foi se adaptando. Ele foi normalizando. Ele foi colocando aquilo como algo que era sua norma. Até que ferveu e ele morreu. Eu confesso que eu pessoalmente nunca fiz isso. Eu espero que você não faça, mas se alguém fizer, me diga. Mas é por aí. É assim que nós somos. Nós começamos a nos adaptar a uma situação ruim.
E nós normalizamos aquela situação péssima. E quem está de fora, às vezes, olha e fala, como é que se vive assim? Mas você está lá dentro achando que aquilo é normal. Ué, todo mundo vive assim. Todo mundo vive brigando com o marido, com a esposa, com o filho, todo mundo endividado, todo mundo falta à igreja, todo mundo não evangeliza, todo mundo não faz isso. Você acha que é normal para todo mundo? E não é. Como veio aquilo? Pouco a pouco. Mas está todo mundo fazendo. Pois é, se você normaliza aquela situação e você não percebe que está sendo fervido, que está caminhando aos poucos. Mais uma vez, não é um único fator, não é uma única causa. Pastor, o que está errado com o meu casamento? Eu não sei, eu sei de uma coisa, não é uma coisa. E 99,9% das vezes não é só um dos dois. Por quê? É pouco a pouco, dia a dia, e não é uma pessoa ou uma coisa, é uma série de fatores. E nós queremos muito simplisticamente falar, não, o problema é ele, o problema é ela, o problema é X, Y, Z. E não é. Temos que mudar nossa perspectiva. Provérbios 26, versículo 2, como ao pássaro a vaguear, como andarinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Maldição é o oposto de bênção. A maldição sem causa não virá. Sempre tem uma causa. Eu digo mais, sempre tem causas. Nunca é uma coisa só. E como é que acontece? Note que fala aqui, devagar, vem aos poucos. Como um passarinho. Como assim, pastor? Como um passarinho, a maldição sem causa não virá? Quer dizer que ele vem aos poucos. Passarinho voa o quê? Voa um pouquinho. Não é como um cavalo. Não é como um animal rápido. É um passarinho, ele voa devagar. Eu sei que tem passarinhos velozes, mas aqui é um passarinho normal, comum, um pardal. E continua dizendo aqui, como uma andorinha a voar. Sabe que andorinha, você vê ela aqui no verão. Você sabia que ela saiu do hemisfério norte, quando era inverno aqui? Ou seja, no verão, quando a andorinha aparece por aqui, ela passou 6 meses vindo, no nosso caso no Brasil, eles vêm do Canadá. Hemisfério norte, as estações são invertidas. Quando aqui é inverno, lá é verão e vice-versa. Então, eles vão passar o verão lá no norte, no Canadá. O inverno é muito rigoroso lá. O que eles fazem? Eles saem de lá e vêm aqui para o sul. Demora 6 meses. Por quê? Porque eles atravessam o globo. Vem lá do norte do Canadá, aqui para a América do Sul. Como é que essa andorinha vem? Devagar. Você pega um avião, chega lá em algumas horas. Mas a andorinha não vai de avião. A andorinha voa devagar. Então fala que a maldição vem devagar como uma andorinha. Devagar como um pássaro. Mas ela vem. Vem aos poucos, mas vem. É o sapo na panela que está esquentando a sua água. Nós lemos lá em Provérbios 24. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo. Esse vagabundo não é o que você está pensando, alguém que é vagabundo. Esse vagabundo quer dizer um andarilho. Que é alguém que anda, sai andando por aí. Teve uma vez, eu não sei, eu e o irmão Vitor estavam voltando, não sei de onde foi que estava voltando, da Paraíba, né? Nós fomos para João Pessoa. É engraçado que na ida, nós fomos num dia, voltamos no outro. Na ida, nós vimos um andarilho. Era um rapaz descalço, muito mal vestido, com uns panos, uns sacos. A gente chegou e estava andando, subindo para o norte, ali à altura de Murici, eu acho, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Aí no outro dia, na volta, a gente voltando, e ele ainda está subindo, só que ele já estava adiantado mais. Eu não estou lembrado exatamente aonde, mas ele tinha percorrido. Ou seja, ele estava andando. Assim que fala, vai acontecer devagar. Você não vai chegar a pé rápido em lugar nenhum. Esse vagabundo quer dizer um andarilho, alguém que está andando, está andando para cima e para baixo, é um andarilho. Mas ele vem devagar. O versículo 34 fala, um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado. É aos poucos. São coisas pequenas que, quando somadas,
dão um resultado terrível. Não é só uma coisa. Não é de um dia para o outro. É aos poucos e muitas coisas. Seja no lar, no casamento, nas finanças, na saúde, é um aglomerado, é um conjunto que nós precisamos fazer. Recentemente, como vocês sabem, eu estou numa busca de diminuir o estresse, viver uma vida mais zen, uma vida mais light. Eu tenho percebido justamente isso. Não vai ser uma única coisa que vai resolver o problema. Eu vou deixar de fazer essa uma coisa. Não. Eu vou começar a fazer essa outra coisa. Não é uma, nem duas, nem 10. É uma série de coisas que precisa se fazer para alcançar o objetivo. Essa semana eu vou parar com isso. Não. É pouco a pouco. É dia a dia. Tem que ser consistente, constante. Ou nós não chegamos lá. Ninguém desce ao fundo do poço num dia só. E nem sai. Nós temos uma capacidade, muitas vezes, de filtrar o negativo. Achar que nós podemos cavar um buraco e quando eu quiser sair, eu saio. Quando eu quiser parar, eu paro. E você não percebe que enquanto estava sonhando, delirando isso, o diabo está te enlaçando. Aqui você percebe, ok, agora chegou no fundo do poço, essa coisa está insustentável, eu vou sair dessa, eu vou parar, eu vou botar um fim nisso. Aí você percebe, opa, não é tão rápido, nem tão fácil como eu pensei. Sabe por quê? Porque não é. E muitas vezes crentes desistem porque eles percebem isso. Eles viviam na ilusão que iam fazer uma decisão de noite para o dia e tudo ia voltar ao estado anterior. E quando não acontece, eles desanimam, eles desfalecem. No conhecimento da palavra, a mesma coisa. Pastor, quando eu quiser, eu vou aprender, eu vou entender, eu vou estudar e rapidinho eu vou ser um especialista na palavra de Deus. Vai pensando. São anos, gente. Um grande irmão, um grande crente famoso, tão famoso que vocês não conhecem, mas ele é famoso. Ele falou, cristianismo não se mede em anos. Cristianismo você mede em décadas. Décadas. 10, 20, 30 anos. Louvado seja Deus que agora mês que vem vou fazer 33, 32 anos de crente. Na verdade, todo mundo vai fazer, como você é crente, não vai deixar de ser crente. Mas eu pergunto, e eu digo, eu estou 32 anos, 33 anos salvo, mês que vem. Nesses 33 anos, Deus me testemunha, eu tenho andado com o Senhor, eu não tenho abandonado, não tenho deixado, não estou me gloriando, eu estou dizendo que cristianismo você mede em décadas. Porque eu fui fiel, ia para a igreja, aí eu parei, aí deu um tempo. Crescimento espiritual, conhecimento da palavra. Olha o que fala Isaías 28, versículo 9. Eu vou ler para vocês, Isaías 28, 9. A quem, pois, se ensinará o conhecimento? E a quem se dará a entender doutrina? Do desmamado do leite e do arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Quer aprender doutrina? Quer conhecer Deus? Vai ser um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, conhecimento sobre conhecimento. Não, pastor, eu quero que você ore por mim e eu tenha todo o conhecimento, que eu tenha todo o crescimento, que eu tenha... Não vai acontecer assim. É pouco a pouco. Pouco aqui, pouco ali. E aqui ele pergunta, Isaías pergunta, a quem se ensinaria o conhecimento, a quem se daria a entender a doutrina? Aí fala, ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Quer dizer isso? Um bebê. Você vai dar doutrina, conhecimento a um bebê, espiritualmente falando? Não.
Um bebê não vai crescer de um dia para o outro. O bebê não vai ser desmamado de um dia para o outro. É um pouco aqui, é um pouco ali. Ele vai crescendo, e aos poucos, assim é o nosso crescimento espiritual, assim é o nosso conhecimento da palavra de Deus, mas nós temos que começar e persistir e seguir um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, doutrina sobre doutrina. Muita gente quer aprender as doutrinas avançadas do Senhor, mas não quer aprender o beabá, o ABC. Quer sair correndo sem primeiro andar. Quer andar sem engatilhar. Por isso que é triste, nós temos essa ideia de que um dia que eu quiser correr, eu corro. Quando você mal está engatinhando. O resultado que você vai tentar correr, vai cair, vai quebrar a cara. Vai desfalecer, vai desanimar, ficar descorajado. Então aprenda a primeira aula, aprenda a primeira lição. Porque se você e eu não aprendermos, nós vamos ficar repetindo aquele mesmo nível. Vamos ficar engatinhando, nunca vamos andar, nunca vamos correr e nunca vamos voar como águias. Porque pouco a pouco, dia a dia, um pouco aqui, um pouco ali, são as palavras exatas que Deus usou. E é muito triste quando você vê, povo de Deus, depois, amanhã, quando tiver afim, quando der vontade, depois eu corro, depois eu... Não funciona assim. Resumindo esta noite, muitos esperam que uma única coisa vai trazer resultados imediatos, instantâneos, completos. Eu estou aqui lhe dizendo que não é assim. Eu estou dizendo que vai depender de pequenas coisas, consistentes coisas, progressivas coisas, para chegarmos ao alvo desejado. A perspectiva imediatista é uma cilada, é uma armadilha do diabo que vai trazer desencorajamento. Pastor, quando eu casar, minha vida... Meu querido, quando você casar, os seus problemas começaram. Não sou contra casamento. Mas quem acha que vai casar e vai viver no mundo num mar de rosas, prepara-se para ser decepcionado. Tinha você e os seus problemas e desafios, tinha o seu esposo ou sua esposa com seus problemas e desafios, agora juntou os dois. Eu não sou muito bom em matemática, mas eu acho que a soma aí não vai ser uma soma muito... então não vou casar. Não, porque Deus vai complementar um ao outro. Mas aí não depende só de você agora, que é uma só carne. São dois em uma só carne. Então não é só você. É complicado. Eu não estou dizendo que não se deve casar, que casamento é ruim. Não, de modo algum. Eu sou casado já há 30 e... Eu nem sei mais quanto, 38... 30 e... Eu não sei, mas eu perdi as contas. Eu não estou dizendo para não casar o que casamento é. Não, mas estou dizendo que não é um mar de rosas. Não é cerimônia, cortou o bolo, tirou a foto, botou, que maravilha, pronto, acabou, agora vai ser só riso e gozo e maravilhas, etc, para sempre. Não vai ser assim. Vai ter dificuldades. E a conquista vai chegar pouco a pouco, dia após dia. Não vai ser um casamento. Eu assisti um vídeo, eu fui numa reunião de casal e resolvi. Não vai. Cada passo é importante e é necessário, mas não vai ser um passo que vai resolver o seu problema de nada, seja lá o que for. A cilada da perspectiva imediatista é que nós nos damos o luxo de desleixar. Deixamos o barco correr e quando eu quiser eu vou apertar aquele botão. Quando eu quiser eu vou puxar aquela alavanca. Quando eu quiser eu vou estalar meus dedos e tudo vai ficar maravilhoso. É só eu querer. Cilada. Você vai cavar um buraco e depois não vai ter condições talvez nem de sair. Quanto mais se afunda, mais tempo, mais trabalho para sair. Isso cansa. Isso que Deus falou em Gálatas 6, 9.
E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E cansa. Fazer bem às vezes cansa. Especialmente quando o resultado não vem na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, cansa. A gente desfalece e não colhe. Tem gente que não está cansado, não está desfalecido, que nem começou a fazer bem. Nem começou a fazer bem. Fazer bem cansa. Fazer mal não cansa, é impressionante. Não cansa. É fácil. E a gente faz o mal, faz o mal, faz o mal, faz o mal, cava um buraco, achando que qualquer dia a gente vai sair. E quando a gente percebe e tentamos sair, começamos a fazer o bem, nós cansamos. E muitos desistem. E se encontram atolados, amarrados. Um dia eu começo. Pastor, um dia eu vou começar a fazer isso daí que você está falando. Um dia, qualquer hora, eu vou começar a disciplinar meus filhos. Qualquer dia desse eu vou fazer o que a Bíblia manda. Daqui a pouco seu filho está com 15 anos, consumindo drogas, se metido com gangues, ameaçado de morte. Ah, pastor, tu está exagerando. Eu conheço casos assim. Depois, um dia, ah, não. Uhum. Alguém outro dia falou para mim, pastor, olha para o meu filho. O quê? Ele está no HGE. Nossa, aconteceu, levou um tiro. Não foi bala perdida. Está no HGE. Hoje, essa noite ele está no HGE. Sabe o que é isso? Foi deixando. Deixa para lá. Um pouco de cochilar, um pouco de cruzar os braços. É só um pouquinho. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Uhum. Até chegar no muito. Até chegar no fim do poço. Pastor, eu não consigo mais viver com meu marido, com minha esposa, não consigo mais. Pastor, eu não consigo mais viver com os meus pais. Pastor, eu não consigo mais. Sabe o que foi isso? Pouco a pouco, dia a dia, a coisa foi ficando pior, deteriorando, aos poucos. E a saída vai ser aos poucos. Aos poucos lançarei eles fora diante de ti. Um pouco aqui, um pouco ali. Sejamos alertas, sejamos cautelosos. Entendendo que tanto a bênção quanto a maldição vem pouco a pouco.